comprei uma garrafa caríssima. Essa garrafa simplesmente sumiu. E 3 dias depois, uma amiga minha que vivia na minha casa apareceu com essa garrafa. Só que não, ela não tinha fumado da garrafa. Não. É bem pior do que nós pensamos, caras, colegas, amigas. Eu faço academia e eu estava cansada de comprar aquelas garrafas que fica vazando. Tu compra uma vaza, tu compra outra vaza, aí você fica gastando um dinheiro. Eu falei, vou comprar uma cara, vou comprar uma boa. E aí eu procurei Stanley, obviamente, e eu comprei uma garrafinha da Stanley mesmo. Fui ali na Amazon, procurei, peguei. Eu paguei, gente, R$500 na garrafa, na promoção. Mas também, amor, a garrafa faltava pouco beber água pra mim me hidratar sozinha. A garrafa que eu comprei era verde, um verde escuro, bonito e tal. Chegou na minha casa, tudo lindo, tudo certinho. E eu comecei a usar a minha garrafa. 2 dias depois que eu comprei essa garrafa, a garrafa simplesmente sumiu da minha casa. Eu fiquei procurando. E aí eu entrei em desespero, porque era uma garrafa cara. O que eu pensei? Provavelmente eu esqueci na academia. Me arrumei linda e bela, fui pra academia, cheguei na recepção, perguntei, olha, eu comprei uma garrafa assim assado, poxa, ela é cara, eu acho que eu perdi, alguém entregou aqui, não sei o que. Mas eu já tava assim, gente, desolada, totalmente sem esperança, porque se alguém achasse aquela garrafa, ia ficar com a garrafa. Como eu imaginei, ninguém achou, ninguém viu, que não sei o que e tudo mais. Eu falei, não, tranquilo. E aí eu malhei assim, meio murcha, xoxada, fui na farmácia, comprei uma garrafinha de rosca de R$2 mesmo e fui malhar. Só que aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, cara, eu lembro que eu fui embora com a garrafa, porque eu cheguei em casa e botei ela em cima da mesa. Falei, tá, em algum lugar em casa. Fiquei procurando, não achei. Meu marido chegou em casa, eu perguntei pra ele, amor, você viu a garrafa? Assim, assado, não sei o que. Ele falou, não, amor, não vi, não sei onde tá, não. Eu acabei deixando pra lá, mas com aquilo na cabeça, ela tá aqui em casa, uma hora ela vai aparecer. Mas, gente, eu fiquei muito chateada. 3 dias depois, uma amiga minha foi na minha casa. E, gente, ela era muito minha amiga. Ela era minha amiga de infância, vivia na minha casa. E aí ela chegou lá, ela não malhava, mas ela fazia caminhada. Ela tinha acabado de sair da caminhada e resolveu passar ali em casa. Ela geralmente fazia isso. E aí me vem a minha amiga com a garrafa exatamente igual a garrafa que eu comprei. Na hora que eu olhei, eu falei assim, essa garrafa é sua? Só que, gente, essa história é pior do que você pensa. Curte e comenta a parte 2 pra ajudar a blogueira. Quando ela chegou, que ela veio normal, oi amiga, não sei o que, e tava com a garrafinha dela na mão. Até então eu não tinha reparado. Ela desroscou e foi beber. Porque ela foi beber, eu olhei pra garrafa assim, era igualzinha a minha, verde escura, da Stanley, igualzinha a minha. Falei pra caramba, amiga, essa garrafa é sua, é nova? Aí ela falou assim, é minha, eu ganhei. Aí eu falei assim, ah, tá. Ela, por quê? Eu falei assim, não, amiga, porque eu comprei uma garrafa igualzinha a essa e tal, eu expliquei pra ela. Só que eu perdi, não sei onde foi parar, acho que eu esqueci na academia e tudo mais. E aí, quando eu falei isso, ela regalou um olho assim, olhou pra minha cara, ela, caramba, amiga, sério? Que chato. Poxa, eu ganhei essa daqui de um amigo do meu pai, não sei o quê. Mas olha só, faz o seguinte, eu tenho 3 dessa garrafa aqui desse tipo. Eu vou te dar essa daqui e você fica com ela, não tem problema não. É bom que você, poxa, não perde dinheiro. Eu sei que essa garrafa aqui é cara, eu tenho outras dela. Eu falei, não, amiga, não precisa. Ela, não, amiga, tudo bem. Isso que eu falei, amiga, olha, eu não tô pensando que foi você que pegou a garrafa, nem nada do tipo. Até porque eu sei que você não veio na minha casa por esses dias e ontem a garrafa tava aqui. E ela falando, não, amiga, eu sei que você não desconfiaria de mim. Eu falei, não, amiga, jamais, aquela, mas fica com a garrafa, eu faço questão, não sei o quê. E eu falando que não, e ela insistindo. No fim, eu acabei ficando com a garrafa, a gente conversou assim mais ou menos uns 15 minutinhos, eu vi que ela não tava assim muito bem. E aí ela falou, olha amiga, eu vou pra casa, quando eu tô me sentindo muito bem, não sei o que, geralmente quando ela vem pra minha casa, ela fica pra poder jantar. Aí eu falei, não amiga, tudo bem, então vai pra casa e tal, e ela foi. Só que isso tudo aconteceu numa sexta-feira. E no sábado, nós íamos ir pra uma cachoeira. A gente tava querendo fazer uma trilha, eu tinha combinado com ela, já tinha mais ou menos um mês. E como eu sabia que ela não tava se sentindo muito bem, eu mandei mensagem pra ela perguntando se tava de pé no sábado. E aí ela falou que não, que tava se sentindo mal e tudo mais. E cancelou comigo. Daí tudo ótimo, eu fui dormir, só que eu estranhei um pouco como ela ficou mal do nada. E aí o que eu fiz? Falei, amanhã eu vou lá na casa dela e vou convencer ela a ir pra cachoeira comigo. Amanheceu o dia, meu marido saiu pra poder trabalhar, eu me arrumei linda e bela e fui pra casa da minha amiga. Ela não morava muito de distância, ela morava mais ou menos uns 15 minutos da minha casa. Só que quando eu tava chegando na porta dela, gente, do meu carro, eu estava escutando ela gritando. Eu me desesperei e corri pra casa dela pra poder ver o que tava acontecendo. Gente, quando eu cheguei lá, o meu Tubinhas caiu do meu toba e saiu correndo. Curte, comenta parte 3 pra ajudar a blogueira de vocês, pra poder ajudar a blogueira de vocês, me embolei. Do meu carro, na porta da casa dela, eu conseguia escutar ela gritando. E olha que eu tinha que passar por um mini cercadinho assim pra chegar na casa dela, porque ela tinha tipo um quintalzinho de frente de casa. Eu me assustei porque ela tava muito alterada. Comecei a escutar tipo barulho de copo quebrando, talvez. Eu saí do carro correndo e eu tinha a chave da casa dela. Porque nós éramos tão amigas que nós tínhamos a chave da casa uma da outra. Porque quando a gente era adolescente, tal, quando eu era casada e afins,
Às vezes a gente ia pra balada, eu acabava perdendo a minha chave, ela perdia a dela, então eu tinha uma reserva e ela também tinha. E aí, como eu vi aquela situação, eu achei, sei lá, que ela tava com algum namorado, que tinha acontecido alguma coisa, porque ela era bem namoradeira. O que que eu fiz? Eu me desesperei, gente, peguei a chave e abri a porta. Quando eu abri a porta, só ela tava gritando, então eu não tinha ainda escutado a voz de com quem ela estava gritando. E aí eu saí correndo, assim, subindo as escadas pro quarto dela, porque ela tava notoriamente no quarto dela. Só que quando eu tava chegando, tipo, no topo da escada, eu escutei a voz do meu marido. Eu falei, ué, que é isso, gente? E aí, eu tava um furacão, já ia entrar com tudo, falar, o que tá acontecendo aqui? Tá fazendo alguma coisa com a minha amiga e tal. Mas daí eu falei, opa, como assim? Meu marido devia estar no trabalho numa hora dessa, saiu lá de casa falando que tava trabalhando. Tranquilo. Fui subindo assim devagarzinho o restante da escada. Cheguei assim, o meu ouvidinho perto da porta. E aí eu comecei a prestar atenção no que ela estava gritando. Porque até então ela estava gritando, eu não acredito, você fez isso comigo, que não sei o quê, sabe como eu me sinto e tal. Aí ela começou a falar, cara, isso é inadmissível. Eu já estou fazendo isso com a minha melhor amiga, eu estou me sentindo um lixo. E você ainda me presenteia com a garrafa dela. Um negócio de R$ 500, sabe como ela trabalha duro pra comprar as coisas dela, não depende de você pra nada. Tipo assim, ao mesmo tempo que eu tava descobrindo que a minha amiga estava me chifrando com meu marido, minha amiga de infância, carne da minha carne, best friend forever, ela tava me defendendo também. Tipo assim, como você está pegando as coisas dela? E, gente, e ele falando, cara, desculpa, eu vi a garrafa, achei que não era cara, achei que não significasse nada pra ela tem várias, que não sei o que, realmente tinha várias, do Vagabundex. Ele pegou a de R$ 500. Então eu trouxe pra você, que você falou que tava precisando, não sei o que, eu não pensei na hora. E ela gritando, falando, a gente já tá cometendo o maior erro da nossa vida, isso não pode continuar, porque ela é minha melhor amiga e você vem aqui, a gente tá furefando, isso não existe, e não sei o que, ela nem desconfia e tal. Gente, eu fui, assim, igual aqueles filmes de terror, botei o dedinho na porta assim, a porta fazendo assim, ó, eis a corna. E eu olhando assim, ó, boa tarde, querido, tudo bom? Acho que eu tenho que participar aqui dessa conversa também. Se vocês pararem pra pensar, eu tô sendo a única que não tá sabendo de nada aqui. Gente, eles arregalaram os olhos assim, ó. Oh, meu Deus, sabe aquele peixe que tem os olhos assim? Eles ficaram o puro peixinho do zoião. Eles, amor, Jurandir, nem me explica, nem ouse. Você é macho, a gente já espera. Agora você, minha mais que best friend forever amiga, não é possível. Gente, eu me descontrolei, fui pra cima dela. Ela não reagiu. Realmente, ela deixou eu dar uma peia nela. Ai, meu Deus, tabefe na cara dela. Chorei bastante, fui pra minha casa, me separei, botei Jurandir pra fora. Mas a minha maior tristeza foi perder a minha melhor amiga. Depois que eu tomei um chifre, eu virei do job. Ai, virei mesmo. E sabe qual é o pior? Minha família não sabia. E minha família adorava o meu ex. Porque eles não tinham entendido que meu ex tinha metido um chifre na minha cabeça. Porque não é possível. Aí o meu ex ficou sabendo e tentou aprontar pra cima de mim. Eu tinha um relacionamento de 12 anos. Galera, eu passei 12 anos sendo uma grande chifruda, só que eu não sabia não. Confiava no meu alecrim, jamais faria isso comigo, afinal de contas, ele era o quê? O homem da minha vida. Então assim, quando eu descobri o meu chifre, foi uma grande surpresa pra mim. Vou dar aqui uma resumida de como eu descobri. Um belo dia eu cheguei em casa, né, porque a gente já tava morando junto, digamos assim. Ele tinha um apartamento dele, eu tinha o meu, ambos estávamos estudando e morávamos em outra cidade. Só que eu ficava mais no apartamento dele do que no meu, portanto eu tava pagando aluguel à toa. E aí um belo dia eu cheguei em casa, cansado da faculdade, ele tinha ido na casa da mãe dele, que era em outra cidade, resolver não sei o que, ele tinha passado o dia todo de folga, segundo ele, né. Cheguei lá, quando eu tirei minhas coisas, normalmente fui tomar um banho. Quando eu fui tomar um banho, que eu tirei que eu fui fazer um pipis, que eu olhei pro cesto de lixinho, tinha um papel higiênico vermelho. Ou seja, alguém de Chico esteve ali naquela casa ou aconteceu algum tipo de acidente. Mas quando eu olhei direito, eu vi que tinha mais de um papel. E era de Chico, se me quiserem, sim. Eu não tava de Chico, alguém de Chico foi lá. Só que eu tinha o quê? Eu tinha uma mini câmera na casa dele. Por quê? Porque as minhas coisas estavam sumindo e eu tava achando aquilo estranho. Então tinha mais ou menos um mês que eu tinha colocado na sala dele só pra poder ver se alguém entrava ali, não entrava, né? Às vezes minhas coisas ficavam jogadas ali na sala. Quando eu fui ver, ele tava entrando com uma querida pra dentro do quarto. Ou seja, fui corna, né? Descobri, mandei a filmagem pra ele. Ele ficou super ofendido de eu ter uma câmera dentro da casa dele. Virou aquele caos e a gente se separou. Depois que a gente se separou, eu meio que dei uma despirocada na cabeça, sabe? Comecei a ir pra barzinho, sair com as minhas amigas. E aí, numa dessa do barzinho da vida, eu sentada lá, pensando nas contas, como ia pagar minha faculdade, aluguel do meu apartamento, quando me sentou um coroa do meu lado, não era nem tão velho, nem tão novo, começou a jogar o papo dele, me ofereceu uma bebida e perguntou se eu não queria passar a noite com ele. E eu falei que eu não era dessas mulheres. E aí ele me ofereceu R$ 5.000. Eu falei, eu quero. Aceito, resolve minha vida. Fui,
Fiquei com ele, ganhei 5 mil, ele virou meu cliente fixo. Toda semana ele me dava 5 mil reais pra passar uma noite com ele. Cada noite que eu passava era 5 mil reais. E ali houve uma oportunidade e entrei pra vida dos jobs. Até que um belo dia minha família me liga, me chamando pra almoçar na casa deles. Eis que eu aceitei ir no almoço da minha família, que não sabia que eu estava no job. O meu job, ele era meio ali na encolha, sabe? Um cliente me indicou pro outro, que indicou pro outro, né? Consegui ali um contato, comecei a ir pra barzinho, ofereci ali meu produto, que no caso era eu, e comecei, gente, a ganhar muito dinheiro, gente. Eu, tipo assim, chegava a fazer 100 mil no mês, chegava a 150 mil no mês, assim, mês que tava fraca era 50 mil, era 80 mil. Eu realmente comecei a ter clientes fixos. Que na maioria das vezes eram coroas que não eram tão coroas e eles eram super carentes, super dóceis, me tratavam super bem e adoravam dar presente. Então, além do dinheiro, eu ganhava muito presente. Continuei fazendo faculdade, estava fazendo faculdade de odonto e tava vivendo ali meu auge, amor. Viajava, fazia minhas coisas. Só que eu nem lembrava de ex. Tudo bem que eu fiquei num relacionamento com ele com 12 anos. Me mandava mensagem, tentava voltar, implorava e eu não queria. Só que aí, a minha família toda conhecia a família dele. E vice-versa. Então a família dele me ligava, eu conversava de boa, até porque, né, não tem a ver com o caráter do filho. E a minha família, a mesma coisa com ele. Então, quando me convidaram pro almoço, convidaram ele e a família dele. E eu não sabia. Achei que era realmente só um almoço entre a minha família e fui. Quando eu chego lá, estaciono meu carrão, e dou de cara com meu ex e toda a corja da família dele. Chamei minha mãe de cantinho, falei, vem cá, querida, o que tá acontecendo? E minha mãe falou que convidou eles também, não sei o quê. Tipo assim, naturalmente, porque a minha mãe tinha esperança que a gente ia voltar, porque ela falava pra mim, filha, foi só um chifre. 12 anos sendo curra, minha mãe achou que realmente aquilo ali foi o primeiro chifre. Eu falei, mãe, acorda, ele me traiu durante 12 anos. Minha mãe, não, você tem que perdoar, que não sei o quê. Não queria perdoar, não queria aceitar, e minha mãe não queria entender. Então eles sempre ficavam me botando nessa situaçãozinha, ai, nós chamamos teu ex sem querer. Pois bem, meu ex tinha descoberto que eu tinha virado do job e eu não sabia, caras amigas. E aí a gente estava lá, almoçando aquele banquete, eu fingindo que ele nem existia, comendo meu franguinho ali quietinha. Quando ele vira na frente de todo mundo, meu pai, minha mãe, meus irmãos, todo mundo, a família dele, não sei o que, todo mundo, vira e fala assim, vem cá, vou botar meu nome de Evelyn, vem cá, Evelyn, quanto é que você tá cobrando o job? Eu falei, como é que é? Fiz a Shakira. Ele falou, vocês não estão sabendo não? Ah, todo mundo já... Ah, caiu o garfo, foi aquele barulho de puf, todo mundo olhando assim. Gente que tava com frango na boca olhando assim, como assim, o que tá acontecendo? E aí ele virou assim, sonso. Vocês não estão sabendo não? Ela virou do job. Tá fazendo vários jobs, eu tô querendo, né? Porque eu tô com saudade, tô querendo fazer contratar um serviço. Eu olhei bem no fundo dos olhos dele que ele achou que ia me humilhar. Eu falei, ó, primeiro, que você não tem nada a ver com isso. Segundo, que você não tem dinheiro pra poder pagar o valor que eu cobro. E terceiro, você quer esse serviço pra quê? Se essa sua varinha de rogas não funciona. Mal subia. Não subia nem de graça. Você acha que pagando vai subir? Não vai, amigo. Não inventa história. Levantei e saí. Ele ficou lá totalmente sem graça. Falei pra ele que ele era... Falei pra ele que ele não funcionava. Falei pra ele que ele era pequeno. Levantei e saí, né? E, tipo assim, eu escutava os risinhos dos irmãos dele, por exemplo. Saí pra poder ir embora, entrar no meu carro. Minha mãe veio atrás de mim e falou, o que tá acontecendo? Eu falei, mãe, é isso aí mesmo? É verdade. Se vocês não quiserem falar comigo, fé. Não tô nem aí, tô indo embora. Fui embora. Minha mãe ficou mandando mensagem, meu pai ficou me dando mensagem. Foi mais ou menos uns 2 meses eles enchendo meu saco, que não acreditava, não me criou pra isso e toda aquela situação. No fim, eles acabaram aceitando. Hoje em dia, eles me aceitam. E é isso, gente. Formei, tô com dinheiro, já tenho 3 casas alugadas, tô com carro. E é isso, fé. O chifre foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. O meu pai, que era super liberal, quando conheceu meu namorado, ele me proibiu de namorar com ele. 1 ano depois, o meu pai faleceu. E aí eu descobri o porquê que ele tinha me proibido de namorar com esse meu namorado, porque ele me deixou uma carta. Meu pai, ele sempre foi muito preso, sabe? A família dele era bem conservadora. E aí ele casou com a minha mãe, mas ele não conhecia nada da vida. Ele não tinha, tipo, nenhum tipo de liberdade. Ele herdou muitas coisas dos meus avós. Então ele construiu ali, a gente morava na roça. Ele tinha uma fazenda, né? Construiu as coisas dele. A minha mãe, infelizmente, morreu quando eu nasci. Então eu não cheguei a conhecê-la. E eu era filha única. Meu pai sempre me criou. A vida toda sempre foi eu e o meu pai. E o meu pai, ele não me prendia em nada. Porque ele realmente queria que eu conhecesse a vida, que eu conhecesse as pessoas, que eu estudasse e que eu não passasse as situações que ele passou. Só que o meu pai, ele tinha muitos segredos e eu não sabia disso. Eu não tinha uma noção de nada.
Eu sempre fui muito tranquila, né? Eu era bem solta, eu morava em cidade pequena, meu pai nunca me prendeu com nada. Eu ia pras festas, eu ia pra casa das minhas amigas, eu dormia lá. A gente realmente tinha uma relação de confiança. Ele plantou isso em mim e conforme eu fui crescendo, ele foi colhendo o que ele plantou. Até que os anos foram se passando, eu terminei a escola e comecei a fazer a faculdade. E na faculdade, eu conheci um rapaz. Eu comecei a conversar com ele, no início eu não achei que seria nada, então assim, eu nem levei pro meu pai, não falei nada. Até que a gente começou a ficar, né? A gente viu que a coisa ali tava andando pra frente e chegou o dia que ele me pediu um namoro, que foi mais ou menos 6 meses depois que eu estava ficando com ele. Até essa altura do meu campeonato, do campeonato, meu pai já sabia que eu tava ficando com alguém, mas o meu pai nunca se preocupou muito com isso, nem fez muita questão, falou que sabia que no momento certo eu ia apresentar e tava tudo bem. Até que chegou o dia que eu falei pro meu namorado, depois de ter conhecido a família dele, que eu iria apresentar ele pro meu pai. Ele era um pouco mais velho do que eu, né? Mas ele tava na mesma sala que eu, porque ele cursava o mesmo curso que eu. Combinamos um fim de semana, num sábado, ele se arrumou todo e foi lá pra casa. Eu já tava lá esperando ele com meu pai. Conversei com meu pai ficou super feliz. Gente, quando meu namorado chegou, meu pai começou a fazer um escândalo. Assim que meu pai viu ele se transformou, sabe? Ele começou a fazer um escândalo, começou a gritar, falando o que você tá fazendo aqui, o que esse garoto tá fazendo aqui. Começou a correr meu namorado e botou ele pra fora. E o meu namorado também ficou extremamente assustado quando ele viu meu pai. E parecia que eles se conheciam, sabe? O meu namorado entrou no carro, foi embora correndo, eu chamando, pedindo pro meu pai ter calma, mas ninguém me explicava nada. Meu pai entrou pra casa furioso. Eu fui atrás dele perguntando, pai, o que tá acontecendo? Você nunca fez isso comigo, a gente sempre conversou. E aí meu pai simplesmente me proibiu de namorar ele. Falou que a partir daquele momento eu não estudava mais naquela faculdade, que era pra eu trancar, que eu não iria mais ver ele, que eu não teria mais contato com ele. Eu tentei conversar com meu namorado, mas quando meu pai entendeu que eu fui pro quarto pra conversar com ele, meu pai tirou o meu telefone e ele simplesmente me prendeu em casa, coisa que ele nunca fez. 3 dias depois, o meu pai simplesmente me mandou embora pra morar com uma tia que morava lá no Cafundel do Judas. Ele fez a minha matrícula da faculdade em outro estado e eu fui embora, não tive escolha, não entendi. Eu era maior, mas eu era totalmente dependente dele, então infelizmente eu tive que fazer o que ele queria. Eu tentei conversar com meu pai, mas o meu pai não me dava brecha, meu pai não conversava comigo, meu pai não falava nada. Já tinha alguns meses que eu tinha notado uma mudança no comportamento do meu pai, né? O meu pai, ele nunca tinha se relacionado com ninguém, mas ele sempre dava as fugidinhas dele à noite, às vezes passava o fim de semana fora, né? Porque ele era homem. E de um tempo pra cá, eu notei que ele não tava mais fazendo isso e que ele tava, sabe, calado na dele, sabe, meio que ficando, sabe, se excluindo de tudo. Ele só trabalhava e eu tava achando aquilo estranho, mas também não falei nada, achei que era um momento dele. 1 ano depois, né, que eu já estava nessa outra faculdade, em outro estado, eu tentei contato com o meu namorado, mas ele nunca mais me respondeu. Ele entendeu que a gente tinha terminado, eu não sei se ele ficou chateado, porque deve ter tentado falar comigo no meu outro número, porque eu troquei de número, troquei de celular, troquei de tudo. Não consegui contato com ele. Então, há 1 ano após todo esse acontecimento, eu simplesmente recebi uma mensagem dizendo que meu pai tinha falecido, né? Eu lembro que um dia antes ele tinha me mandado uma mensagem se despedindo de mim e ali meu mundo caiu, né? Porque com o tempo eu esqueci esse meu namorado, perdoei o meu pai, ele me pedia muito perdão. E eu fui pra casa pra poder cuidar de todas as burocracias, né? Pra enterrar realmente meu pai. E quando eu cheguei lá, a mulher que cuidava da nossa casa junto com ele me entregou uma carta. Eu comecei a ler essa carta e eu entendi o porquê meu pai me proibiu de namorar aquele garoto. Meu pai, ele era gay e eu não sabia. Ele frequentava clubes que era liberado tudo. E segundo ele, na carta que ele escreveu lá, ele conheceu o meu namorado. E que eles juntos fizeram várias loucuras, ficaram com várias pessoas e tudo mais. Eles eram bem próximos, né, por frequentar esses clubes. E que eles se afastaram quando eles descobriram que eles estavam com AIDS. O meu pai, ele faleceu por pura ignorância, porque ele não quis fazer o tratamento de que ele precisava, os coquetéis, as coisas que ele precisava, devido à doença que ele contraiu. Ele preferiu morrer, porque segundo ele na carta, ele entendeu que aquilo ali era o castigo dele. E esse meu namorado, ele era bi. E segundo meu pai, ele havia dito que estava com muita raiva de ter pego isso e que ele iria passar para todas as pessoas que ele tivesse oportunidade. Então por isso meu pai me mandou embora, por isso meu pai me proibiu de namorar ele. Isso foi um choque muito grande pra mim, em meio a uma tristeza muito grande de perder meu pai. E até hoje eu tenho esse trauma de relacionamento devido a essa situação que eu passei. Depois que aquilo aconteceu, eu nunca mais namorei de novo. Meu padrasto me ligou perguntando se eu estava morando com meu atual namorado. Só que ele não sabia que eu namorava e nem que eu estava morando com ele, porque eu realmente estava. Mas eu não contei pra ele, nem pra minha mãe, nem pra ninguém. Eu morava em outro estado. Eu saí de casa muito cedo, né? Eu morava meio que no interior, então eu quis ir pra cidade grande, me mudei de cidade, depois eu me mudei de estado e tava num estado assim que era mais de cidade grande.
Eu passei pra faculdade, aluguei um apartamento, comecei a trabalhar. Já tinha 3 anos que eu estava fora de casa. E aí, no meu trabalho, eu acabei conhecendo um rapaz, ele era um pouco mais velho que eu. A gente começou a se conhecer, começamos a nos falar, começamos a ficar e começamos a namorar. Só que eu não queria contar pra minha mãe, né? Porque a minha mãe, ela era aquela pessoa mais antiga. Então, tipo assim, na cabeça dela, se eu começasse a namorar, ela já ia começar a preparar o meu casamento, entendeu? Então, era tudo muito recente, eu queria curtir o namoro, sabe? Eu não queria que ela ficasse com aquela expectativa também se não desse certo, depois ela ficava falando na minha cabeça. Eu tinha os meus motivos ali e resolvi não contar, nem pra ela, nem pro meu padrasto, nem pra ninguém. Minha mãe era casada com meu padrasto há anos, ele basicamente me criou. Ele me pegou pra criar, eu tinha mais ou menos uns 6 anos. Só que apesar disso, eu ter consideração por ele, eu sempre tive uma desconfiança dele, porque eu achava ele com umas atitudes muito esquisitas, mas a minha mãe era aquela pessoa assim, eu tô vendo, cega, apaixonada, então elas por elas, cada um com a vida de cada um, eu segui com a minha vida, tinha ali minha independência, eu não queria que a minha mãe criasse expectativa, eu não falei nada. As coisas foram ficando mais sérias entre eu e esse menino, né? Entre eu e esse querido. E aí ele falou, olha, eu também tô sozinho aqui, meus pais também não moram por aqui. Queria saber se você não quer, assim, morar junto, não sei o que e tal. Isso já tinha mais ou menos uns 4 meses que a gente tava ficando. Eu fiquei naquela, poxa, e morar com a pessoa 4 meses, muito pouco tempo. Mas eu falei, caralho, tô fazendo nada e tal, trocando. Eu falei, não, beleza, vamos. Só que eu conversei com ele e pedi pra que, né? Ó, falei, ó, eu não vou poder contar pra minha família, por enquanto, não quero que eles criem expectativa. Eu contei toda a história pra ele. Ele super entendeu, falou que tudo bem. Ele não tinha muita coisa, né? Ele dividiu o apartamento com um amigo dele, e aí ele veio morar comigo no meu apartamento, e a gente passou a dividir tudo. Até aí tava tudo lindo, tudo ótimo, já tinha se passado 2 meses que eu tava morando com ele, e eu tava esperando ficar uma coisa mais assim, séria. Ah, mas pô, você já tava morando com ele, você tava namorando com ele, mas uma coisa mais séria, sim, a gente tava naquela fase de adaptação, a gente tava brigando um pouquinho, então eu não sabia se ia continuar, eu tava esperando firmar pra eu poder levar e contar pra minha família. Até que um belo dia, de manhã, eu saindo pra trabalhar, ele já tinha saído um tempo, eu recebo uma ligação do meu padrasto. Ele falou, eu vou te fazer uma pergunta. Gente, quantos comentários parte 2 pra ajudar a blogueira? Ele me ligou na base da ignorância, falando, você está namorando e morando com fulano de tal? Só que na hora, gente, eu falei, cara, eu não postei em lugar nenhum. Eu não tenho amizades aqui que conheçam a minha família. O meu namorado não tem acesso à minha família. Como ele sabe? Como ele descobriu? Meu padrasto não conhece ninguém de onde eu morava. Eu vim de outro estado, de outra cidade. Ele não conhece ninguém, eles nunca vieram pra cá. Não tinha meios dele descobrir essa situação. Na hora eu comecei a gaguejar e tal. Ele falou o nome do meu namorado, a idade dele, quem ele era, como ele era, não sei o quê. E eu já comecei a me desesperar, falando, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí eu expliquei pra ele que eu estava assim, mas que eu estava esperando, né, a poeira baixar, que eu ia contar, que eu tava esperando afirmar. Falei, sabe como mamãe é, cria expectativa, não sei o quê. Gente, ele simplesmente falou, eu não acredito, e desligou o telefone na minha cara. E eu fiquei ligando, ele não me atendeu. Eu trabalhei o dia todo preocupada, ele não contou pra minha mãe, porque a minha mãe não entrou em contato comigo, eu não falei nada, também fiquei caladinha. E comecei a achar muito estranho. Falei, ele não contou pra minha mãe, ligou fazendo um escândalo, que coisa esquisita. Trabalhei o dia todo preocupado, cheguei em casa, meu namorado já estava, e eu falei com ele, contei pra ele o que tinha acontecido, e perguntei pra ele assim, gente, pra alívio de consciência, porque eu sabia que não. Se ele tinha entrado em contato com a minha família, se ele tinha falado alguma coisa, ou se ele tinha falado alguma coisa pra algum amigo, se ele tinha postado alguma coisa, apesar que eu acho difícil a minha mãe ou o meu padrasto ter visto isso, porque eles não eram muito ligados assim em rede social. E aí ele falou que não, que ele respeitou, que ele nunca contou, que ele não postou e tal, que ele entendia isso do meu lado, que ele também esperaria e tudo mais, não sei o quê. Que era meio que aquele negócio assim, estou com você, mas não tô te assumindo, mas ele entendia os meus motivos. Aí ele me vira e fala assim, a única coisa que eu fiz foi contar pra minha família. Ok, direito dele. Ele falou, contei pra minha mãe, contei pro meu pai. Eu falei que tudo bem, acabei deixando pra lá, a gente dormiu, né? Eu comecei a ligar pro meu padrasto no dia seguinte, ligando, ele não me atendia. E aí ele me mandou uma mensagem falando, eu quero que você se separe dele, que você coloque ele pra fora, eu vou contar pra sua mãe, que eu não sei o quê. Ele meio que me mandou uma... E eu falei, cara, o que tá acontecendo? E eu tentando ligar, quanto mais eu ligava, menos ele me atendia. Só que ele ainda não tinha falado pra minha mãe. E eu não queria falar pra minha mãe. E aí veio um estalo na minha cabeça. Falei, cara, não é possible, mas o meu namorado só contou pra família dele. Quem que era a família dele? E aí eu falei, eu vou esperar ele chegar em casa, e quando ele chegar em casa, eu vou perguntar quem é a família dele e vou pedir pra ver foto. Por quê, gente? Como eu não queria assumir ele ainda pra minha família, por essas questões assim de complicação, eu não perguntava muito sobre a família dele, nem quem era, quem não era. Eu sei que ele tinha um pai, uma mãe e um irmão. E aí eu falei, não tá acontecendo nada não, mas eu vou perguntar, porque vai que conhece, tem um amiguinho, não sei o que, é tranquilo. Chega meu namorado em casa, contei pra ele novamente o que tinha acontecido e falei, cara, eu preciso
que você me mostre quem que é a sua family. Nós sentamos no sofá e ele puxou o telefone e ali a gente entendeu o que estava acontecendo. Curte e comenta pra parte 3 pra ajudar a bloquear. Lembra que eu falei pra vocês que eu não tinha, assim, muita... Eu tinha uma consideração, mas eu não tinha, tipo, muito apego pelo meu padrasto. E que a minha mãe era meio assim. Então, era porque meu padrasto vivia viajando. Ele falava sempre que era trabalho, mas às vezes ele passava uma semana fora, às vezes ele passava um mês fora, às vezes era um fim de semana. Ele vivia viajando. Ele era dono de uma empresa, né? Então, ele falava pra minha mãe que essa empresa tinha uma filial em todos os lugares. Só que a gente nunca teve comprovação disso. Então, ele tava sempre viajando. Eu e minha mãe, a gente passava mais tempo sozinho do que com ele. Só que era aquilo, ele ajudava muito, ele sustentava a casa, ele ajudava na minha criação. Então a minha mãe fingia que nada estava acontecendo ou ela realmente era inocente de acreditar que ele estava só trabalhando. Aí o meu namorado senta no sofá, puxou o telefone. Não, tudo bem, vou te mandar aqui pra quem que eu mostrei você. Mandei uma foto nossa e tudo mais, não sei o quê. Me mostrou a mãe dele, uma senhora simpática, não sei o quê. E me mostrou o pai dele. Quem que era o pai dele? Meu padrasto. Eu já olhei pra cara dele assim na hora, eu não acreditei. Eu falei, não é possível. Comecei a me tremer todinho. Eu falei, eu não tô acreditando. Ainda bem que eu não era filho do meu padrasto, né? Mas, gente, era muita coincidência. Eu fui parar na mesma empresa que ele. Comecei a namorar com ele, a gente tava morando junto. E ele era filho do meu padrasto. Então, quando ele mandou a foto pro meu padrasto, obviamente ele soube. Só que ele não sabia que meu padrasto era casado com a minha mãe. E eu também não sabia que meu padrasto tinha ele casado com outra mulher. Basicamente, o meu padrasto tinha outra família, em outra cidade, e enganava as duas, falava pra mãe dele a mesma coisa que a minha. Eu sentei, a gente em choque, assim, eu comecei a chorar e conversei com ele. Falei, cara, olha só, esse daí é meu padrasto. Ele é casado com a minha mãe desde que eu tinha 5, 6 anos. E ele vive viajando, falando que tem empresas filiais, não sei o quê. E aí ele me contou a mesma coisa. Basicamente, meu padrasto também era casado com a mãe dele. Basicamente, o mesmo tempo, era tipo assim, meses de diferença. Ele contava a mesma historinha. A diferença é que ele teve o meu querido namorado. Só que parece que ele resolveu se casar com a mãe desse meu namorado bem depois que ele já tinha nascido. Eles eram namoradinhos, ela engravidou, ele não aceitou muito bem. Aí ele nasceu, passou alguns anos e ele se casou também com a mãe do meu namorado. Casou assim, gente, foi morar junto, tá? Ele não era casado no papel com ninguém. Vai ver, ele tinha até uma terceira esposa. Nós ali conversamos, colocamos os pontos nos is, né? Entendemos que a gente não tinha culpa, que a gente não ia terminar nem se separar por causa disso. Não éramos irmãos, não fomos criados juntos. Entendemos que o meu padrasto tinha 2 esposas, enganava as 2. E que ele ficou revoltado porque quando ele descobriu que ele estava comigo, ele sabia que mais cedo ou mais tarde a gente ia acabar descobrindo que ele era o pai dele e o marido da minha mãe, né? E aí começou toda aquela confusão. Eu falei pra ele, cara, a gente vai ter que contar pra nossa mãe. Só que não dá pra ligar e falar, oi, tudo bem? Então, seu marido tem 2 esposas. Falei, eu vou viajar pra casa da minha mãe, vou contar pra minha mãe, você viaja pra casa da sua família e conta pra sua família. Ele falou, tudo bem, a gente resolveu no trabalho, conversamos, explicamos o que tinha acontecido, todo mundo ficou em choque, meio que apoiou. E foi assim que a gente fez, galera. A gente foi, viajou, eu contei pra minha mãe. A minha mãe fingiu que nada tinha acontecido, não se separou do meu padrasto, perdoou, falou que perdoava, que ele era o homem da vida dela, que não sei o que, ela não podia se separar dele. A mãe do meu namorado já não aceitou muito bem, né? Terminou com ele, foi aquela confusão e tal. No fim, a minha mãe lustrou o chifre, continuou morando com ele, mas eu fiz a minha parte. Ele não fala comigo hoje em dia. Meu namorado não fala com ele, virou aquela confusão, assim, bem gostosa de família. Mas pelo menos a minha parte de filho eu fiz, eu contei. Se a minha mãe quis ser corno consciente, o problema é dela. Eu não quis pagar os 10% do garçom e por isso eu descobri que eu era corna. De novo, eu quis exercer o meu direito de não pagar os 10% e descobri que eu era corna. Porque Deus é com corno. Nem que seja com corno humilhado, esculhambado, mas Deus é com corno. Tinha um barzinho na minha cidade que era muito famoso, sabe? Só que eu era muito caseira, então eu nunca tinha ido nesse barzinho. E aí um belo dia, né, umas amigas minhas me convidaram, meu marido estava trabalhando, e aí eu falei, Lovres, querido Lovres Jurandir, tem problema eu ir com as minhas amigas? Ele falou, não, vai lá, beijinho, vai se divertir. Eu falei que elas tinham me chamado pra ir num barzinho e tudo mais. Eu tinha um relacionamento de estrita confiança com meu marido, por isso que ele não fez nem muita questão de me perguntar onde eu estava, né, onde eu iria. Eu só falei que ia num barzinho, a gente morava numa cidade pequena, então ele juntou um mais um e sabia que eu não ia muito longe. E geralmente a gente tinha um barzinho específico que eu e a minha amiga, a gente ia e as minhas amigas, né, então ele achou que a gente ia pra lá. E aí ele não perguntou. Só que nesse barzinho, como eu nunca tinha ido, eu dei a ideia da gente ir nesse querido desse bar. As minhas amigas toparam, meu marido trabalhando, eu me arrumei. Era mais ou menos umas 7 horas da noite. Meu marido chegava em casa por volta das 11 da noite. Ele trabalhava no período da tarde pra noite e eu trabalhava no período da manhã. Então assim, a nossa rotina era incrível.
Só que até aí tudo ótimo, porque o casamento, ele tudo suporta, ele tudo crê, ele, né, todas as bênçãos possíveis. Mas quando o padre fala isso, galera, ele tá falando de saúde, de dificuldade financeira. Ele não tá falando de tomação de chifre de 2 em 2 até da ímpar. De coça. Ele não tá falando disso, sabe? As pessoas confundem. Aí, tranquilo. Me arrumei, linda e pimponha. Fui com as minhas amigas. Nós chegamos no bar. O bar estava lotado. Tivemos que esperar um pouquinho pra gente conseguir uma mesa. Conseguimos, entramos e estávamos ali aproveitando a nossa noite. Eu tinha recebido uma promoção no meu trabalho. E aí eu falei pras minhas amigas, eu quero comemorar, deixe que por hoje vai ser por minha conta. Elas falaram que tudo bem, foi eu e umas 3 amigas minhas. E a gente bebendo biritinha dessa biritinha, não sei o que, come isso, come aquilo e tal. Chegou a conta, né? A gente foi pagar, chegou a conta. A conta de todo mundo deu mais ou menos uns 500 reais, o que eu já sabia que ia dar. E como eu iria pagar a conta de todo mundo, eu não quis pagar os 10%. E aí eu falei, tira os 10%. Quando eu falei isso, eu escutei lá do fundo do bar. Você não tem noção, curte e comenta com a parte 2 pra ajudar a blogueira. Ah, e pequeno detalhe importante. Eu, quando saio pro barzinho com as minhas amigas, eu não fico olhando meu telefone, né? E aí, em determinado horário da noite, eu fui pegar o meu telefone quando a gente tava indo embora pra poder pagar. Eu vi que em determinado horário, o meu marido me mandou uma mensagem perguntando em qual bar específico eu estava. Só que eu acabei não vendo, o telefone tava no silencioso, tava dentro da bolsa. E ele me mandou várias mensagens falando assim, se você estiver em tal bar, vai embora agora, que não sei o quê. Só que assim, gente, eu não vi. E como eu vi, eu já tava pagando pra ir embora, eu achei aquilo estranho e respondi ele assim, calma, cara, a gente já tá indo embora, desculpa, só vi sua mensagem agora, o que foi que você tá surtando aí, que não sei o que tá acontecendo. Porque eu achei estranho, seria uma coisa que eu ia investigar. Só que aí, tipo assim, eu respondi isso e a gente chamou a mocinha que tava atendendo a gente pra poder pagar a conta. E aí, ela me veio, a conta deu 500 e pouco, gente, os 10% ia dar 50 e poucos reais. Eu falei, cara, já tô pagando tudo, eu não vou pagar os 10%. E aí eu falei pra mocinha, tira os 10%. Só que, tipo assim, eu falei na maior simplicidade do mundo, humildade, né? Eu falei, moça, a senhora pode tirar os 10%, por favor? Porque eu vou pagar a conta sozinha e eu não quero pagar os 10%, senão vai ficar, poxa, muito mais caro, não sei o que e tal. E aí ela falou, não, tudo bem. Gente, juro por Deus, o bar tava lotado. A implicância foi tanto que a dona do barzinho escutou eu falando que eu não ia pagar os 10%. E aí aquela querida gritou lá do fundo do bar pra cidade inteira escutar. Eu sabia que essa mão de vaca não ia pagar os 10%. Gente, na hora que ela falou isso, eu levantei, porque aí também ela tá achando que ela vai ficar me humilhando, me chamando de pobre na minha cara. Eu sei que eu sou pobre, eu sei que eu sou lascada, mas ela não ia ficar me humilhando, não. Aí eu gritei e falei assim, o que a senhora falou? A senhora me chamou de mão de vaca, assim, tipo assim, senhora chamando ela com respeito, né? Porque ela tinha basicamente a minha idade. Pois ela não bateu no balcão assim, ó. E veio, meu amor, na minha mesa. Como se a humilhação já não estivesse o suficiente, ela fez questão de vir na minha mesa, falando que ela sabia que eu não ia pagar porque eu era uma mão de vaca, que a menina tinha me atendido super bem, que eu tinha que pagar, e eu falei pra ela que a atendente dela, a garçonete dela me tratar bem faz parte do trabalho dela, que eu não ia pagar, que eu gastei muito lá e que isso não era um motivo, tentando explicar, sabe, gente? Eu ainda tava na gentileza tentando explicar. Aí pra dar o checkmate, na minha cara, ela virou e falou bem assim, também, né? É muito abuso meu querer que você pague os 10%, porque eu já fico com o seu marido. Eu ainda querer seus 10% realmente é pedir demais. Na hora que ela falou isso, a minha cara ficou rosa chiclete. A minha cara ficou dessa cor aqui, ó. Eu já olhei pra cara dela e falei, o que a senhora falou? O que a senhora falou? Gente, na hora que ela falou isso, tamanho desespero do meu marido por eu estar lá tava tão grande que assim que ela falou, ele estava chegando, o carro dele parou na porta do bar. E aí ela gritando aquela muvuga, não sei o que. Ele entrou, eu falei, que bom que você chegou. Porque a querida aqui tá dizendo que ela é sua amante. Só que assim, gente, eu não precisei nem muito assim da confirmação dele, porque ele começou a chamar ela de louca, falando que nem conhecia ela, mas aí a gente junta um mais um. Ele me mandou aquela mensagem super suspeita, super preocupado de eu estar lá. A outra veio cheia de implicância comigo, escutou que eu não ia pagar os 10% lá do final do toba, veio me humilhar. Então eu já tava sabendo, eu só queria ver aquela questão assim, eu posso te explicar? Então explica, eu queria ver a humilhação deles. Ela falou, não, mas ele não vai precisar te explicar não. Ela pegou o telefone dela, que ela era uma mulher solteira, e mostrou uma foto dos dois na cama. Na frente do bar de todo mundo. Aí eu e a cidade toda descobrimos que eu era corna. Eu, saí de lá humilhada, falei, olha, eu não vou nem pagar a conta não, pode deixar aí que ele paga, cobre dele. Saí eu e as minhas amigas estavam em choques. Peguei as minhas coisas na minha casa, fui pra casa das minhas amigas, me separei.
Isso ocorreu há 2 anos, só que agora adivinha quem está casada e adivinha o marido de quem que tá me dando mole. Já curte e comenta se vocês querem a atualização dessa história, porque eu recebi essa história separadamente, com com o início da história e com a parte 2, né? A parte 2 da história. Porque tivemos a vingança 2 anos depois. Lembra da dona do bar que me contou que era corna porque eu não quis pagar os 10%? Então, ela está casada. Adivinha quem se vingou? Adivinha? Corri pra contar pra vocês. Depois da situação que eu passei, que eu fui no bar, não quis pagar os 10%, ela era a dona, dormia com meu marido e fez questão de me humilhar, me contar. Eu virei o comentário da cidade, né, gente? Eu morava numa cidade pequena e a gente sabe que só a cidade é pequena mesmo, porque a língua do povo não é. E aí foi uma chifrudaiada pra cá, uma chifrudaiada pra cá. E depois que eu me separei dele, piorou porque ele resolveu assumir um relacionamento com ela. Pra poder me fazer raivinha, pagar de superado, porque assumiu um relacionamento com ela, rápido, gente, tipo assim, 3 semanas depois. Mas viveu me mandando mensagem me pedindo pra voltar. Só que eu não espalhei isso na época, porque eu queria esquecer isso, eu só queria seguir com a minha vida. E aí passou mais ou menos uns 6 meses que eles estavam se relacionando e, pasmem, ela descobriu que ele estava traindo ela com uma garçonete do bar dela, porque ela colocou ele pra poder cuidar do bar no período da manhã, da tarde, sei lá, que ele não estava trabalhando. Tomou na tarraqueta. Aí a minha vingança por si só já aconteceu, porque eu fiquei, gente, aqui se faz, aqui se paga, você planta, você colhe, não tem jeito, plantou chifre, colheu os chifres. Só que aí, gente, a vida deu-lhe uma oportunidade, uma reviravolta na minha vida que nem eu esperava. Era final do ano, já tinha se passado 2 anos dessa situação, ela seguiu com a vida dela lá, continuou com o bar, ficou mal falada pela cidade, tão chifruda quanto eu ainda, né, todo mundo debochou e falou, viu, fez com a querida, agora foi sua vez. Era final do ano e um querido, né, que tinha muito cash money, comprou uma casa pela cidade ali onde a gente morava. E ele foi o comentário da cidade, gente. Ele era um homem muito bonito, né? E aí ele começou a frequentar o bar dela e eles começaram a se relacionar. E ela, emocionada, gente, fez tudo ali de uma vez, né? Foi morar com ele, deu mais ou menos uns 3 meses ela tava dentro da casa dele. Boba nem nada, né? Porque ele tinha mais dinheiro que ela. Só que aí começou a rolar um boato na cidade que ele tava falando que nunca quis ir morar com ela, que aconteceu assim, tipo, tudo de uma vez e que do nada ela já tava lá dentro. Até que um belo dia, pasmem, eu debochadamente fui lá nesse bar junto com as minhas amigas. Já tinha se passado, tipo, 2 anos, gente. Minhas amigas queriam lá e eu não ia deixar de ir por causa disso. Fui no bar dela. Só que nesse dia, a princesinha de Calcutá não estava lá. Quem que estava? O marido dela. Aí vocês não têm noção o que aconteceu. Eu curti comentar a parte das pessoas da blogueira. Eu cheguei lá nesse bar com as minhas best friends forever. E eu fui, gente, vestida pra causar, tá? Eu fui, assim, vestida assim, que os outros olhavam e falavam, carambolas, macacos me mordam. Só que eu nunca tinha visto esse homem tão de perto. Eu vi ele, já tinha visto ele pessoalmente, mas assim, de longe e tal. Já tinha visto foto dele porque ele virou comentário da cidade. Porque o cara era bonito, era rico. Todo mundo ficou de olho, né? Aí eu cheguei, né, sentei com as minhas amigas, sentei logo numa mesa que ficava bem de frente, assim, na porta do bar. Só que, tipo assim, ele mandou uma garçonete pra poder atender a gente. Só que quando ele me viu, ele olhou assim, sabe quando a pessoa olha nos seus olhos? Olha assim, no seu olhar. Aí ele parou a garçonete e falou assim, não, pode deixar que eu vou atender ela. Ali, amor! Falou que ia atender aquela mesa, que era pra ela atender outra. Ali eu vi e falei, esse cara tá na minha. Ele veio todo simpático, anotando o pedido da mesa, olhando diretamente pra mim, tipo, ignorou totalmente minhas amigas. Minhas amigas falaram, caramba, ele nem disfarça. E realmente, ele não tava nem disfarçando. Eu comecei a dar maior confiança pra ele e todos os funcionários do bar começaram a meio que ficar olhando, encarando, porque eles já sabiam da situação. Só que provavelmente ele não sabia. Ficamos a noite toda trocando olhar aqui, olhar ali, desce biritinho, toma biritinho e não sei o que. Ele começou a mandar drink pra minha mesa, sem eu pedir. E aí eu falei assim, a minha vingança vai ser hoje. Levantei pra ir no banheiro. Sabe quando você levanta pra ir no banheiro olhando pra cara da pessoa? Tipo assim, estou indo no banheiro. Eu fiz bem assim. Uma das minhas amigas quis me acompanhar. Eu falei, fica aí, querida. Dá licença aqui. Deixa eu fazer aqui a Dora aventureira, né? Deixa eu me aventurar. Fui pro banheiro, pois não deu 2 minutos que eu estava no banheiro, o bonitinho foi atrás de mim. Pois foi ele entrando no banheiro e eu já tascando um beijão daquele desentupidor de privada nele. E aí ele falou, olha, tem que ser rápido, não sei o que, me dá seu número. Ele não sabia de nada. Me dá seu número, que não sei o que. Aí a gente deu uns amassos, eu passei meu número pra ele. A gente encerrou a noite, não paguei a conta. Ele falou que não precisava pagar a conta e fui embora. No dia seguinte ele me mandou mensagem, começamos ali toda uma papiação, começamos a papiar. E ele me chamou pra poder ir pra casinha, porque eu falei, olha, eu não tô afim de relacionamento, eu quero só tchaca-tchaca na boteca, tal, liberar a rompimenta. Ele falou que tudo bem e me chamou pra poder ir pra casinha. Eu cheguei lá na casinha, primeiro do que ele, botei o telefone pra gravar.
botei mesmo. E ali ele chegou, a gente começou a conversar antes de rolar a furefação. E ele me contando que ele tava nesse relacionamento, mas ele, pra ser sincero, não tava entendendo muito esse relacionamento, que tinha começado do nada, que foi tudo muito rápido, que ele não queria ter esse tipo de relacionamento agora, mas que ela começou a insistir quando ele viu ela já tava dentro da casa dela. Tipo assim, papinho de macho escroto, porque os dois eram adultos, então ele ia meter dessa serinho pra mim. Só que eu não tava nem aí, né, galera? Eu já tava ali sabendo o que eu queria, né, que era aquilo. E aí eu falei que tudo bem, nós começamos a furenfamos. Eu fui pra casa e a querida tinha entrado numa de se converter. Tinha entrado pra igreja, não sei o quê. Entrei no grupo da igreja e postei o vídeo, né? Obviamente que eu censurei ali as imagens, mas tava muito bem pra eu poder ver o que tava acontecendo. E postei também o áudio dele falando que nunca quis ter um relacionamento com ela, que ela meio que forçou a situação. Foi um bafafá na cidade, ela ficou de corna. Quis ir na porta da minha casa pra poder tirar essa situação comigo. Não só quis como foi. As bufetadas que eu devia ter dado nela 3 anos atrás, não dei naquele dia. No fim, ele ficou super chateado comigo, me mandou mensagem falando que não esperava e tudo mais, mas que não era nem questão do relacionamento em si, que acabou que ele nem queria muito aquele relacionamento, mas por eu ter usado ele e tudo mais. E aí eu chamei ele pra gente conversar, pra eu explicar pra ele tudo que tava acontecendo. Comecei a sair com ele, nós nos mudamos, né, de cidade, e hoje em dia nós somos casados. Ai, mas aí você não tem medo dele te trair? Cara, eu traio ele também, tá tudo certo. Se ele me chifrar, eu chifro ele, amém. Quando meu irmão tava em casa com a namorada dele, o meu pai não deixava ninguém ligar a televisão ou fazer qualquer tipo de barulho. E o motivo eu não superei até hoje, nem eu e nem a minha família. Eu e meu irmão, nós fomos criados da seguinte forma: vocês não precisam sair de casa cedo. E se saírem, vocês têm pra onde voltar, né? A minha mãe sempre me criou assim, junto com o meu pai, e a gente sempre teve esse entendimento. Então, tanto eu quanto meu irmão, como nós tínhamos essa oportunidade, nós decidimos estudar primeiro antes de sair de casa, porque meu pai e a minha mãe tinham uma condição boa. Meu pai era dono de uma empresa, então ele tinha uma condição muito boa, e problema pra ele, dinheiro pra ele não era problema. Mesmo assim, eu e meu irmão, nós dois passamos por uma faculdade pública, nós tínhamos pouca diferença de idade. E aí, na faculdade, o meu irmão conheceu uma menina, né? Ele conheceu uma menina e sabe quando é tipo assim, eles queriam as mesmas coisas, eles estavam estudando para as mesmas coisas, e ali eles começaram a fazer uns trabalhos juntos, começaram a se relacionar, e quando a gente menos assim, sustou, ele tava levando ela lá em casa e apresentando como namorada, dormia na casa dela, conheceu os pais dela, a família toda se conheceu e tudo mais. A namorada do meu irmão, gente, ela era muito bonita, muito bonita. A menina parecia que ela tinha sido desenhada, e ela tinha uma beleza tão diferente, mas tão bonita, que onde ela passava, ela chamava atenção. Tanto que meu irmão logo se apaixonou, quis namorar logo. Só que aí a gente começou a reparar que começou a acontecer uma coisa muito estranha todas as vezes que o meu irmão levava essa namorada lá pra casa. Porque assim, a minha casa, ela era uma casa grande, mas ela era uma casa de um andar só. E aí, o que começou a acontecer? Todas as vezes que ele tava lá com essa namorada, o meu pai não aceitava a gente fazer barulho. Não podia ligar a televisão, não podia ligar som, não podia fazer nada, porque o meu irmão tava lá com a namorada dele. E a princípio a gente achou que era, sei lá, cuidado ou coisa assim do tipo, mas não, porque era num único momento. E aí a gente descobriu o porquê Curte Comenta Parte 2 pra ajudar a blogueira. A gente começou a reparar que todas as vezes que o meu irmão entrava pro quarto com a namorada dele, o meu pai começava a encher o saco. Já começava, ó, vocês fiquem em silêncio, todo mundo calado, eu não quero ninguém fazendo barulho, né, pra ligar a televisão, nem nada do tipo. E aí a gente achou que o meu pai achou que eles estavam estudando dentro do quarto, né? E aí a gente começou, pai, eles não estão estudando. Ela vem pra cá fim de semana e é raro quando eles estão estudando, né? Eles não estão estudando, pai. Eles estão namorando. Só que quando a gente falava isso, meu pai não falava nada. E aí a minha mãe começou a achar aquilo estranho, comentou comigo. E eu falei, mãe, a gente tem que começar a observar pra poder ver o que tava acontecendo. Só que a gente, inocente, falou com o meu irmão que o meu pai não deixava a gente fazer barulho. Tipo, gente, se a gente batesse uma panela, ele já gritava do quarto reclamando. E aí o meu irmão falou com ele, pai, você não precisa se preocupar com barulho, porque a gente não tá estudando, a gente não tá, né, dormindo. Pô, a gente tá namorando, né, meu irmão já era velho também. E aí meu pai falou que não, que tudo bem, mas que ele não queria que fizesse barulho. E aí a gente não tava entendendo o porquê. E aí eu comecei a reparar que a segunda coisa que ele fazia era assim, o quarto do meu irmão ficava do lado do quarto da minha mãe.
né? O que o meu irmão já tinha pedido pra mudar desde que ele começou a namorar. Porque ele tava fazendo lá um vucu-vucu que fazia barulho e era do quarto do lado do meu pai e da minha mãe e ele não queria. E tinha um quarto sobrando e ele queria se mudar pra esse quarto, só que o meu pai não deixou. Meu pai falou que não, que ia ter que dar muito trabalho, que era só ele namorar em silêncio, que não sei o que, não sei o que lá. Enfim, meu pai não autorizou. Só que é aquilo, né, gente? A gente tenta namorar no silêncio, mas na empolgação as coisas acabam acontecendo e às vezes a gente tava lá na sala e escutava. Quem dirá no quarto, né, no quarto do lado. Só que a minha mãe e meu pai nunca se importaram com isso. Eles eram, tipo, liberal, gente. Faz debaixo do meu teto que é melhor do que ficar fazendo na rua. Então a gente cresceu assim. E aí, a gente começou a reparar que o meu pai, todas as vezes que eles iam pro quarto, o meu pai ia também. Meu pai ia pro quarto dele, né, com a minha mãe tava fazendo as coisas, comida, coisa do tipo. Ele se trancava no quarto e não deixava a minha mãe entrar. Falava que ele ia fazer uns negócios da empresa, que ele ia trabalhar, ou falava que ia dormir, ou simplesmente entrava pro quarto e se trancava, coisas do tipo, sabe? Ou era o quarto, ou era o escritório dele, porque o quarto do meu irmão ficava entre o quarto do meu pai, o quarto do meu irmão e o escritório do meu pai. E aí a gente começou a desconfiar que ou ele ia pro escritório, ou ele ia pro quarto, e era toda vez que o meu irmão ia pro quarto com a namorada dele. Até que um belo dia eu falei, mãe, você vai fazer o seguinte, o quarto da senhora tem uma chave reserva, então pega a chave reserva, e quando o papai entrar, a gente abre a porta. E a minha mãe topou, de tão estranho que as coisas estavam ficando. Chegou um fim de semana, meu irmão levou a namorada, foi pro quarto pra poder namorar, meu pai primeiramente foi pro escritório. Aí passou um dia, ele foi pro quarto. E aí quando ele foi pro quarto, eu falei, mãe, a chance é agora. Chance é agora. A minha mãe pegou a chave do quarto. Assim que o meu pai foi pro quarto, que ele trancou a porta, eu falei, vamos esperar um pouquinho e a gente entra. Gente, quando a gente abriu a porta, curte, comenta pra partir da blogueira. O dia que eu fui pro motel com o meu cunhado e, por coincidência, a minha irmã estava no quarto ao lado com o meu marido. Só que, diferente da minha irmã, eu não fui pra fazer nada de errado. No dia do aniversário de 1 ano de namoro da minha irmã, o meu cunhado chegou em mim e pediu a minha ajuda pra poder fazer uma surpresa pra minha irmã. Ele queria pedir ela em casamento, só que ele falou que ele queria fazer algo mais íntimo, algo diferente. E foi então que ele falou que a ideia dele era alugar um hotel, um quarto de hotel, enfeitar tudo e passar a noite ali com ela, dar vários presentes, enfeitar todo o quarto, deixar tudo bem bonito. E nisso ele perguntou se eu poderia ajudar ele a enfeitar esse quarto do hotel. E eu falei que sim, tudo bem. Ele falou que ele ia tentar reservar um dia inteiro pra gente poder enfeitar e à noite pra ele poder ficar com ela. Beleza. Avisei o meu marido, falei pro meu marido que tal dia, tal hora, eu estaria em tal hotel com meu cunhado, porque eu estaria ajudando ele, né, a fazer essa surpresa, a enfeitar o quarto. E o meu marido ficou super de boa, falou que por ele tava tudo bem. Beleza, no dia da gente fazer a surpresa, o hotel que ele tinha reservado ligou pra ele, no caso pro meu cunhado, falando que eles não iriam conseguir segurar a reserva pro dia todo, no caso pra gente poder fazer a surpresa. Mesmo ele pagando a mais, o hotel falou que não conseguiria fazer essa reserva. E então, de última hora, nós fomos procurar um outro hotel, só que era feriado e tava tudo, mas tudo cheio, não tinha nenhum hotel assim disponível. Foi então que eu falei pro meu cunhado, eu falei, por que você não pega um motel? Pega um motel chique, né, bonito, e faz esse motel, vai dar na mesma. Beleza, ele conseguiu achar um motel muito bonito, muito chique, inclusive. Ele fez a reserva pro dia pra gente passar enfeitando, né, o quarto e de noite também pra eles poderem passar a noite inteira. Só que nessa correria, eu acabei esquecendo de avisar o meu marido que eu não estaria mais no hotel e sim em tal motel. Tá bom, fomos pra esse motel pra poder fazer a surpresa. Chegamos lá, começamos a enfeitar, ele enchendo bexiga de um lado, eu enchendo bexiga de outro. Nisso, eu ouvi uma mulher gritando no quarto ao lado. Só que a voz e os gritos dessa mulher eram muito parecidos com a voz da minha irmã. Só que assim, eu ouvi, reconheci, só que claro que eu fiquei na minha, porque eu pensei comigo, jamais, não tinha nem como. Só que nisso, o meu cunhado olhou pra mim e também comentou, ele falou, nossa, como que parece a voz da fulana? E foi então que essa mulher gritou novamente, e ali eu tive certeza que era minha irmã. Meu coração disparou. Disparou por dó dele, porque, gente, pensa no menino bom. Só que mesmo assim eu não fiz nada, eu fiquei quieta. Foi então que ele olhou pra mim com o olho cheio de lágrimas e falou assim, viu, eu tenho certeza que é a sua irmã. E por dó dele, por ter visto como ele tinha ficado, o que eu fiz? Decidi ir bater no quarto ao lado pra ver se era minha irmã. Só que no fundo, eu tinha uma esperança tão grande de que não fosse a minha irmã. Só que mesmo assim, eu decidi ir lá. Parte 2. Beleza, fui no quarto ao lado e quando eu cheguei lá, bati no portãozinho. E quando eu bati no portãozinho, o meu marido perguntou quem era. E quando ele perguntou, na hora eu já reconheci a voz dele. Quando eu ouvi a voz dele, que eu vi que era o meu marido que estava ali, meu coração começou a bater mais que o normal. Eu comecei a tremer, eu já não estava conseguindo mais sustentar as minhas pernas. E foi então que eu tive a ideia de mudar a minha voz e falei que era uma cortesia do motel para eles. Falei que era uma bebida de cortesia pra eles. E nisso ele abriu o portão. Quando ele abriu o portão, que eu vi mesmo que era ele, já fui entrando no quarto. E assim que eu entrei no quarto, eu vi a minha irmã. E realmente era minha irmã.
Quando eu vi, eu já estava em cima dela, dei uns tapas nela, dei uns tapas também no meu marido. Nisso veio o meu cunhado, porque ouviram, né, as brigas, os gritos. Meu cunhado veio, foi pra cima do meu marido, só que coitado, ele acabou apanhando ainda do meu marido. Eu sei que deu polícia e tudo mais. Foi assim, o pior vexame da minha vida. Mas resumindo, depois que tudo isso aconteceu, claro que eu contei pra todo mundo, fiz questão de expor, sim, toda aquela situação pra todo mundo. Me separei desse meu marido e depois de um tempo eu fiquei com meu cunhado e hoje eu sou casada com esse meu cunhado. E sim, a minha irmã também hoje em dia é casada com esse meu ex-marido. Depois que o tempo passou, depois de um bom tempo, porque nós ficamos durante muito tempo sem conversar, nós sentamos os quatro, nós conversamos, nos perdoamos e resolvemos deixar tudo isso lá pra trás. E hoje nós temos contato normal. Tanto que a minha irmã ela tem uma filha com esse meu ex-marido. E eu sou completamente apaixonada pela minha sobrinha. Toda vez que a gente vai em festa de família, a gente conversa normal. Eu pego a minha sobrinha, passo uns dias com ela aqui. Não temos filhos ainda, mas pretendo ter. E hoje eu posso dizer pra vocês que eu sou muito mais feliz do que eu era no meu antigo casamento. O meu atual marido, ele é uma bênção. Gente, ele é uma bênção. Pensa num homem abençoado. Tive sorte, viu? E hoje eu agradeço muito a Deus por tudo que aconteceu, porque hoje meu marido é meu e eu tenho muita sorte de ter ele. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! E a ex do meu marido que apareceu no nosso casamento vestida de noiva. Eu conheci o meu marido na faculdade e aos poucos nós fomos fazendo amizade. Porém, a gente conversava somente na faculdade mesmo, porque na época ele era noivo e a noiva dele era muito ciumenta. E conforme o tempo foi passando, ele começou a pegar confiança em mim e ali ele começou a desabafar sobre a noiva dele. Ele falava que ele não tinha mais certeza se ele realmente queria se casar, porque a noiva dele era uma pessoa muito difícil. Ele falava que ela era muito ciumenta e por conta disso eles brigavam muito. E por conta dessas brigas, ele já não sabia mais se realmente gostava dela. E eu sempre ajudava ele com conselhos, eu falava pra ele pensar bem. Afinal, eles estavam noivos, né? Ok, até que um certo dia, ele me chamou pra ir no Mac com ele depois da faculdade e eu fui. E nesse dia, eu acabei ficando com ele e ele confessou que estava gostando de mim. E ali eu também falei pra ele que eu estava sentindo algo por ele. Só que ali eu deixei bem claro pra ele que eu só ficaria com ele quando ele ficasse solteiro de vez. E assim foi. No dia seguinte, ele terminou o noivado com a moça. Esperamos, né, uns dias e dias depois nós assumimos namoro. Eu sei que depois disso eu nunca mais tive paz. Essa mulher ficou obcecada por mim. No caso, a ex dele, ela cortava o cabelo igual ao meu. Eu faço unha toda semana, então toda semana ela pintava a unha dela da mesma cor que eu pintava. Eu fiz uma tatuagem, ela foi e fez idêntica. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, ela ficou obcecada por mim. Ela cortou o cabelo igual eu cortei. Ela pintava as unhas igual as cores que eu pintava. Eu fiz uma tatuagem, ela foi e fez uma tatuagem idêntica. E nesse tempo todo, ela mandava mensagem pro meu marido todo santo dia, pedindo pra ele dar uma chance pra ela. E toda vez ele bloqueava ela, só que ela sempre dava um jeito de conseguir um outro número pra mandar mensagem pro meu marido. Ok, o tempo foi passando até que nós decidimos nos casar. Quando essa notícia chegou no ouvido dela, ela ficou maluca, mas assim, maluca. Tanto que a mãe dela até tentou internar ela, só que ela não conseguiu porque ela realmente estava ficando louca. Beleza, o tempo passou e eis que chegou o grande dia do meu casamento. Eu me casei somente no cartório. Então nós fomos pro cartório e assim que nós chegamos lá, adivinhem quem que estava lá já, pronta, vestida de noiva com um vestido praticamente igual ao meu e o penteado igual ao meu? Exatamente, a louca da ex dele. Descemos do carro e assim que nós descemos, ela correu pro lado do meu marido pra tentar convencer ele de não casar. Ela falava assim, olha pra mim, olha como que eu tô linda, eu tô pronta, casa comigo. Resumindo, nós tivemos que chamar a polícia veio, levou ela e só assim nós conseguimos casar. E claro que depois, né, do casamento, logo no início, foi muito difícil. Gente, quando eu falo que foi difícil, foi quase assim impossível viver. Ela furava os pneus do carro do meu marido, ela riscava o meu carro. Ela chegou uma vez até jogar macumba dentro da minha casa. Ela jogava terra de cemitério dentro da minha casa. E tudo que eu tô falando aqui ainda é pouco perto de tudo que ela fez pra nós dois. Até que finalmente, um certo dia, essa mulher sumiu. A gente nunca mais viu, nunca mais ouviu falar nela. Não sei o que aconteceu, mas ela deixou a gente em paz. E detalhe que eu esqueci de falar, ela fazia tudo igual a mim, porque ela via nas redes sociais. Ela não via através das minhas redes, porque ela era bloqueada, só que ela sempre dava um jeito de entrar nas redes sociais de alguém pra ver tudo que eu estava fazendo, e assim ela fazia igual também. Vou falar pra vocês, que perturbação, viu? Não foi fácil, mas graças a Deus hoje a gente vive em paz. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app Vizinho. Infelizmente, o meu aplicativo Vizinho está suspenso temporariamente, mas logo logo eu estarei de volta. Enquanto isso, você pode mandar suas histórias pra mim aqui no Insta ou até mesmo pelo e-mail. Tchau!
E eu que descobri o meu chifre através do assovio do meu namorado. Esse meu namorado, toda vez que ele ia em casa, ele não tinha costume de me chamar pelo nome. Ele tinha costume de chegar e assoviar. Então toda vez ele assoviava uma vez e esperava. E esse assovio dele sempre foi muito específico. Tanto que em qualquer lugar que ele estivesse, se ele me chamasse pelo assovio, eu já ia saber que era ele. Enfim, um certo dia, numa sexta-feira, eu fui pra um barzinho com as minhas amigas. E na hora de ir embora, uma das minhas amigas, ela morava bem perto desse barzinho. E eu morava bem longe. E como eu sempre dormia na casa dessa minha amiga, eu perguntei pra ela se eu poderia dormir lá naquele dia, porque a gente tinha bebido bastante, e como eu morava longe, eu tava com medo de ir embora pra minha casa. E quando eu perguntei pra ela se eu poderia dormir na casa dela, eu percebi que ela teve uma reação assim bem estranha, diferente, mas ela deixou, então ok. Só que depois disso, eu comecei a reparar que ela começou a ficar inquieta, então perguntei pra ela, né, se estava tudo bem, se ela estava bem, e ela respondeu que sim, que estava tudo bem, que ela só estava assim um pouco inquieta porque tinha acabado a bateria do celular dela. E nisso, do nada, ela virou pra mim e perguntou se eu tinha avisado meu namorado que eu ia dormir na casa dela. E eu respondi que não, porque eu sempre dormia lá mesmo, então não tinha o porquê eu avisar. E nisso ela insistiu pra que eu avisasse, só que eu não avisei. Ok, por volta das 2 horas da manhã mais ou menos nós fomos embora e eu fui pra casa dela. E assim que nós chegamos na casa dela, a primeira coisa que ela fez foi correr, colocar o celular dela pra carregar. E ali ela ficou até o celular ligar. A impressão que ela passava é que ela tava assim desesperada pra falar com alguém. E tava mesmo. Eu só não sabia com quem, mas ela tava. Ok, nos arrumamos as coisas e fomos pra sala pra ver um filme. E detalhe, ela mora sozinha. E ali nós ficamos na sala vendo o filme, conversando, até bater o sono. Ok, tô eu lá na sala conversando com ela sobre várias coisas, até que do nada eu ouvi o assovio do meu namorado. E na hora que eu ouvi, eu parei e fiquei prestando atenção. Afinal, eu achei estranho, porque ele não sabia que eu ia dormir lá. E outro detalhe, ele não sabia o endereço certo de onde minhas amigas moravam. Ou seja, ele não sabia o endereço dessa minha amiga, não por mim. Ok, fiquei em silêncio, né, pra ver se eu ouvia novamente. E enquanto eu estava prestando atenção pra ver se eu ouvia novamente, essa minha amiga ficava perguntando se estava tudo bem, o que estava acontecendo. E eu pedindo pra ela esperar, pra ela ficar em silêncio. Foi então que eu resolvi sair lá fora. E assim que eu saí lá fora, o meu namorado estava no portão. E quando ele me viu, assim que ele me viu, ele falou uma frase pra mim que foi através dessa frase que eu ganhei tudo. Ele olhou pra mim e perguntou, oxe, o que você tá fazendo aqui? Parte 2. Então, como eu estava dizendo, ele olhou pra mim e perguntou assim, oxe, o que você tá fazendo aqui? Então eu olhei pra ele e respondi, o que você tá fazendo aqui? E na hora ali, eu já ganhei tudo o que tava acontecendo. Olhei pra cara da minha amiga e falei pra ela, não é possível que vocês dois estão me traindo. E nisso a minha amiga já veio tentando se justificar. Foi então que eu lembrei do desespero que ela estava pra falar com alguém, ou seja, era com o meu namorado. Ela queria avisar ele que eu estava indo pra casa dela. Então eu fui até o quarto dela, peguei o celular dela e pedi pra ela desbloquear na minha frente. De início ela se negou, ela disse que ela queria conversar, que não era nada do que eu estava pensando, só que de tanta insistência, ela viu que eu não era boba, que eu já tinha entendido o que estava acontecendo ali, ela deixou eu ver o celular dela. E sabe o que aconteceu? Ela realmente mandou uma mensagem pra ele avisando que eu estava indo pra casa dela, pedindo pra ele não ir. Só que o que aconteceu foi só um pontinho, ele não viu a mensagem dela. E foi por isso que ele apareceu lá. Na hora, eu não queria fazer nada, eu não queria brigar. Eu tava tão assim, incrédula. Eu não tava acreditando naquilo. Peguei minhas coisas, minha moto e fui embora. No dia seguinte, tanto ele quanto ela vieram pra conversar comigo, tentando se explicar. Só que eu não queria conversa com nenhum dos dois. E 3 meses depois de tudo isso, eles assumiram o relacionamento e ele foi morar com ela. E eles estão juntos até hoje. E assim, todas as minhas amigas pararam, obviamente, de conversar, né, com essa minha amiga. Todas elas ficaram do meu lado. Eu posso dizer que as minhas amigas me ajudaram, assim, muito nesse momento. Porque se não fossem elas, eu não sei se eu teria suportado. Até porque essa minha amiga que pegou, o meu namorado, eu era mais próxima dela do que das outras. Eu considerava ela minha melhor amiga. Então, assim, foi muito difícil porque foram 2 traições. E eu amava os dois, assim, demais. Tanto a minha amiga quanto o meu namorado. E por incrível que pareça, eu esperava isso de qualquer uma das meninas do grupo, menos dessa minha amiga. Mas hoje, graças a Deus, já passou, já superei. Tanto que a gente frequenta praticamente os mesmos rolês. E eu sempre tô vendo eles, então hoje pra mim ver eles já se tornou assim muito normal. São pessoas que parece que eu nunca nem conheci na vida. Porém, ela morre de ciúmes de mim por várias e várias vezes. Eles já brigaram no rolê, tá? De fazer feio no rolê, porque segundo ela, ele não parava de olhar pra mim. Babado, menina, mas homem safado assim, eu não quero. Pode ficar com ele inteirinho pra você, amor. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app Vizinho. Por enquanto, o meu aplicativo Vizinho está suspenso, infelizmente, mas é temporário. Mas logo, logo, eu estarei de volta lá no aplicativo Vizinho. Por enquanto, eu estou recebendo as histórias aqui pelo TikTok mesmo, ou até mesmo pelo e-mail. Tchau! O dia que meu amante não aguentou ver o meu marido me humilhando e me assumiu na frente de todo mundo.
Eu me casei com 19 anos, só que eu só me casei porque eu engravidei e os meus pais me obrigaram a casar. E o meu marido, ele sempre foi muito mimado, criado com vó, sabe? Então tudo tinha que ser do jeito dele e na hora dele. Ele não deixava eu trabalhar porque, segundo ele, eu tinha que ficar cuidando da nossa filha. Só que, ao mesmo tempo, ele ficava incomodado porque eu não fazia nada, não trabalhava fora e vivia me chamando de vá. Ele sempre falava que eu não fazia nada dentro de casa, enfim. A minha irmã, ela era acostumada a fazer churrasco todo domingo na casa dela no almoço. E além da gente, ela também chamava alguns amigos dela, do marido dela. E numa dessas, eu acabei conhecendo um dos amigos do marido dela. Só que até então, era apenas troca de olhares. Até que eu comecei a ficar ansiosa pra chegar domingo só pra eu poder ver ele. Até que um certo dia, ele me chamou no Facebook e nós começamos a conversar. E tempos depois de conversa, ele falou pra mim que ele estava sentindo algo por mim. E ali ele me chamou pra sair, eu aceitei, fiquei com ele e desde então nós começamos a ficar. O tempo foi se passando e nesse tempo todo ele implorava pra eu largar do meu marido pra eu ficar com ele. Por quê? Porque eu contava pra ele tudo que eu passava dentro de casa, as humilhações que eu passava do lado do meu marido. Às vezes eu gravava as coisas que meu marido me falava e mandava pra ele. E ele sempre estava ali pra me ajudar, pra me consolar. E mesmo gostando muito dele, porque eu já estava gostando dele, eu tinha muito medo de largar do meu marido. Parte 2. Até que um dia nós fomos pra casa da minha irmã, no domingo pra almoçar, e como de costume, o meu amante também estava lá. E nesse dia, a minha filha não estava muito bem, ela estava gripada e começou a dar febre nela. E nisso, o meu marido ele sentou pra jogar truco e a febre só aumentando. Eu dei remédio pra ela, só que nada de passar. Então eu fui até o meu marido e falei pra ele que a gente tinha que ir pro hospital, porque a febre não estava passando e só estava aumentando. Eu já tinha levado ela no hospital e mesmo com os remédios ela não tinha melhorado. E ele, todo ignorante, mandou eu esperar. Ok, esperei mais uma meia hora e fui chamar ele novamente. E ali ele já ficou bravo. E na terceira vez ele acabou se estressando. Nisso, ele levantou e ali ele começou a me xingar, falando que eu não dava um pingo de paz pra ele, que eu não servia nem pra dirigir, pra poder, levar a criança pro hospital sozinha, sendo que se eu soubesse, ele não me daria o carro. Ele começou a me humilhar, falando que eu era uma encostada, que eu não servia pra nada, que eu não fazia nada. Ele gritava e ele falava que eu era sustentada por ele, que até as minhas calcinhas eu só tinha porque era ele quem me dava. Enquanto isso, todo mundo tentando acalmar ele, pedindo pra ele parar de fazer aquelas coisas, só que nada adiantava. E numa dessas gritarias, no meio dessas gritarias, ele foi e tacou uma lata de cerveja em mim. Pra quê? O meu amante levantou na hora, foi pra cima dele, derrubou o meu marido no chão, pisou na garganta dele, olhou pra ele e falou assim: mexe com alguém do teu tamanho, porque com ela você nunca mais vai mexer. Olhou pra mim e falou: pega a menina e vamos pro hospital que eu vou te levar. E assim eu fiz. Peguei a minha filha e fomos pro hospital. Eu, minha filha e meu amante. Não falei nada pra ninguém. Eu só saí e fui. E assim que nós saímos do hospital, ele parou na farmácia, comprou todos os remédios que o médico tinha indicado e me levou pra passar a noite com ele na casa dele. Passei a noite, ali com ele, e no dia seguinte, ele pediu, por favor, até chorando, pra eu largar o meu marido e ficar com ele. E ali eu criei coragem e eu aceitei. Então ele me levou pra minha casa, arrumei todas as minhas coisas, as coisas da minha filha e voltamos pra casa dele. O meu marido, ele não estava em casa no momento que eu fui pegar as coisas, ele estava trabalhando, então ele só ficou sabendo disso de noite. E nem preocupado ele estava, porque nem mensagem ele mandou pra saber sobre a filha dele. Mas é óbvio que mesmo assim ele não aceitou e ele ficou por um mês, mais ou menos, infernizando a nossa vida. Até que ele viu que ele não ia arrumar nada, que eu não ia voltar, ele finalmente cansou e deixou a gente em paz. Pra vocês terem noção, nem a filha dele, hoje em dia, ele vem ver. Quem tá fazendo papel de pai é o meu atual marido e, inclusive, está fazendo muito bem. Recentemente eu comecei a trabalhar, minha filha tá na escolinha e, gente, eu tô tão feliz. Finalmente eu tô vivendo a minha vida do jeito que eu sempre quis, trabalhar pra ter as minhas coisas, pra poder dar luxo pra minha filha. O meu marido, ele é incrível, cara, ele é uma pessoa assim, eu nem sabia que um dia eu poderia encontrar alguém que realmente me tratasse bem, me amasse. Eu achava que eu não merecia, mas eu mereço e eu achei, graças a Deus. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na Pepe Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau!